Por que Deus demora tanto a responder algumas orações? Você já passou por esse questionamento? Você já teve essa dúvida? Você já se perguntou, Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Você já teve uma oração não respondida por Deus? Você já se perguntou aí, será que você está orando errado ou será que Deus simplesmente não quis responder a sua oração? Talvez você tenha orado, buscado ao Senhor, lido a palavra, jejuado, ofertado, dizimado, cumprindo todos os requisitos da resposta de Deus, mas talvez Deus não tenha respondido a oração porque ele simplesmente determinou de não responder. E aí, como é que fica Deus nessa história? Eu quero ler um texto com você. Eu gosto muito, mas eu gosto muito desse texto. Lucas capítulo 18, verso 1. Às vezes nós encontramos alguns versículos na Bíblia que eles expandem a nossa mente, eles fazem com que o nosso ser ele pare para refletir. E esse versículo ele passa batido na maioria das leituras. Por quê? Porque aparentemente ele é o título do versículo, do capítulo. Mas preste atenção aqui nessa. Em quantos detalhes nós encontramos esse texto. Então, Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Isso é fato, né? Jesus conversava com o povo em parábolas, mas Jesus conversava com os discípulos de uma forma direta. Eu não sei se você se lembra disso. Com o povo, Jesus conversava em parábolas para que eles entendessem. Com os discípulos, Jesus conversava direto. Só que o texto aqui, ele muda. O texto fala, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Peraí, Jesus está fazendo aqui de forma contrária, tem alguma coisa aqui. Para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e não desanimar nunca. Presta atenção nisso. Jesus muda a forma de conversar com os discípulos para que eles entendessem que eles deveriam continuar sempre orando e que não deveriam desistir. Jesus está mostrando para os discípulos quem eram os discípulos. Aqueles que andavam perto de Jesus, aqueles que andavam lado a lado com Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus. Jesus, ele conversava com o povo através de parábolas. Tinha a parábola do semeador, tinha a parábola do homem rico, do pobre, tinha a parábola de 2 irmãos, do filho pródigo. Mas Jesus conversava com mais frequência com os discípulos através de uma conversa direta. Eram poucas as vezes que Jesus conversava com os discípulos com parábolas. E essa aqui é uma. Quando Jesus vai conversar com os discípulos, ele conta uma parábola. Ele conta uma história que não tem nome, ele cria uma história, mas o texto fala que Jesus conta essa parábola para uma finalidade, para que eles entendessem. Ou seja, eles estavam caminhando com Jesus, mas não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Estavam do lado do mestre, mas não entendiam o que o mestre falava. Isso me lembra um caso. Isso me lembra 2 homens que estavam a caminho de Emaús. Jesus tinha sido crucificado. A Bíblia fala que esses homens estão a caminho de Emaús, uma cidade distante. E de repente Jesus, ressuscitado, ressurreto em glória, ele começa a caminhar com esses discípulos. E esses discípulos não reconhecem Jesus, esses 2 homens. E o que eles fazem? Eles começam a contar quem era Jesus para o próprio Jesus. Caminharam com Jesus durante uma tarde toda, mas não sabiam que era ele. Não o reconheceram. O texto fala que no cair da tarde, eles entram em casa, Jesus passa direto no caminho, eles chamam Jesus, não vá, já se faz tarde, a estrada é perigosa, existem muitos problemas, vem cá, repousa com a gente. Eles entram para dentro de casa, cumprem o rito, e o texto fala que Jesus pega o pão, e no partir do pão, os olhos deles se abrem, como escamas que estavam fechando os seus olhos. Jesus já não está mais ali, desaparece. O Filho de Deus já não está mais presente, mas um olha para o outro e diz, por um acaso os seus
ouvidos não ficaram atentos, você não ficou atento, os seus olhos não brilhavam enquanto ele falava. Eles reconheceram naquela hora que era Jesus. Caminharam uma tarde com Jesus, mas não reconheceram que era Jesus. Olha aqui o texto falando. Jesus fala com uma parábola para os discípulos, para que eles entendessem. Entendessem o quê? Entendessem que era necessário orar sempre, orar para sempre e não desistir. O texto está falando que é importante orar, conversar com Deus, criar um relacionamento. Aqui não está falando de uma oração de pedinte, de uma oração de um mendigo, de uma oração que suplica, de uma oração que clama. O texto fala que é importante orar sempre. E quando a gente ora sempre, chega uma hora que você não tem mais o que pedir, então você agradece. Seria o princípio da nossa oração, o agradecimento. Olha a referência que Jesus nos dá. E quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória. Essa é a oração do Pai Nosso, descrita na palavra de Deus. Está assim na minha Bíblia e está assim na sua Bíblia. Jesus nos dá um direcionamento e aqui ele fala com os discípulos. Eu vou contar para vocês uma história para quê? Para que vocês orem sempre, para que vocês tenham um relacionamento e para que vocês não desistam. Por que às vezes nós pedimos tanto a Deus alguma coisa e Deus não responde? Talvez seja porque nós pedimos e sumimos. Eita, doeu, né? Talvez seja porque a gente pede e a gente não está ali na hora de receber. Talvez seja porque a gente insiste tanto em pedir, mas não se prontifica a estar presente quando Deus quer manifestar a vontade dele. Mas a Bíblia nos dá um parecer também sobre isso. A Bíblia fala: pedi, pedi, pedi e não receber porque vocês pedem errado. Porque vocês estão falhando na hora de pedir, porque vocês não estão pedindo do jeito certo. Mas o texto diz: orem sempre e não desanimem. Ainda que a sua oração não tenha sido respondida no seu tempo, não desanime. Ainda que o tempo pareça estar acelerado para você, acelerado para as dívidas, para os problemas, para as tribulações, não desanime. Ainda que o tempo pareça contrário, ainda que as mensagens sejam contrárias, ainda que tudo pareça contrário contra a vontade de Deus sobre a sua vida, nós temos uma palavra do Senhor para nós que é: não desanime. Orai sempre e não desanimar. Mas, pastor Bruno, e Deus, quando ele vai responder a nossa oração? Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 3. O texto diz assim: pois a visão aguarda um tempo específico. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O texto fala de uma certeza absoluta. Abacuque está falando assim: existe uma certeza absoluta que no tempo certo, na hora certa, a resposta da visão ela vem. No tempo certo, na hora determinada, o Senhor responde. E você saberá, glória a Deus por isso, você saberá o tempo exato em que o Senhor responderá a sua oração. Porque Ele se revelará a você, Ele responderá a você, Ele trará sobre a sua vida uma palavra de paz e de direcionamento, de uma forma que será impossível você dizer que não foi Ele que fez, que não foi Ele que respondeu, porque o Deus que você serve, o Deus que você crê, é um Deus vivo. É um Deus que responde à oração. É um Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz, por amor de nós. Ainda que você, ainda que eu sejamos pecadores, Ele nos amou. E por nos amar, Ele já nos deu o nosso melhor. Talvez nós estamos querendo o melhor de Deus quando o melhor de Deus já veio, que é Cristo. Talvez nós estamos querendo coisas que vão nos separar do amor de Deus e da presença de Deus, sim. Vão nos separar dos planos de Deus, do propósito de Deus, do amor de Deus, porque nós
Nós temos a... Eu não sei se eu vou usar uma palavra difícil. Não, deixa eu simplificar. Porque nós temos a dificuldade de pedir coisas que nos aproximam dele. Às vezes queremos coisas que vão nos separar de Deus. Às vezes você está pedindo uma coisa que não é para você ter. Às vezes não é a hora de você ter, às vezes não é o tempo. Às vezes nem é para você, mas você insiste em ter. Um dia, Paulo e eu estávamos conversando com um casal de pastores. Minha esposa, né? Quando conversamos com um casal de pastores, e ela disse uma palavra que me marcou muito. Ela disse assim: às vezes Deus nos dá uma palavra, e essa palavra é para nós compartilharmos com alguém, e nós queríamos muito isso, mas Deus não nos deu, mas deu para essa pessoa, porque foi feita a vontade dele. A gente até quer, mas é simplesmente o plano de Deus. Nós conversávamos sobre palavra profética, sobre quando Deus dá uma palavra para alguém que Deus irá receber. Com tudo isso, eu estava orando por um jovem, por uma pessoa, por um homem, né? Um homem. E ele estava passando por um problema difícil na vida dele, e Deus me deu uma visão, e eu acredito nisso. Eu acredito em visões, eu acredito em sonhos, eu acredito em tudo que está na Bíblia. E Deus me deu uma visão, e nessa visão eu via ele construindo galpões. Só que ele não tinha uma empresa de construir galpões. Ele tinha uma empresa que fazia portões. Eu falei assim, cara, eu tenho uma visão que Deus... E, na verdade, ele trabalhava numa empresa. Eu falei assim, Deus está me dando uma visão, e eu vejo você construindo grandes galpões. Acho que 3 anos se passaram. E ele é uma pessoa temente a Deus, busca o Senhor. E hoje ele tem uma empresa que ele constrói galpões para fábricas e para supermercados. Então ele constrói galpões. Queria eu ter uma empresa de galpões, mas não era para mim, era para ele. E eu não posso querer que a palavra do Senhor para ele se cumpra sobre a minha vida. Então, se eu fizesse essa oração para mim, eu estaria pedindo errado. Talvez seja o momento de você refletir o que é que Deus tem preparado para você, mas principalmente o que é que você tem pedido a Deus nas suas orações. Porque reclamar que Deus não responde é fácil. Difícil é fazer a oração, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sou o pastor Bruno Guedes, eu ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. E eu te incentivo, por favor, se inscreva aqui nesse perfil para você receber mais conteúdos como esse. Se você gostou, tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu lendo eu faço questão de te responder. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe.